Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Além do Véu Espiritual, o lugar onde a profundidade da Palavra de Deus nos encontra e nos transforma. Se você busca ir além do superficial e você sente sede por uma intimidade real com o Pai e anseia por discernimento espiritual para os dias de hoje, então você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que você ama e que também deseja mergulhar mais fundo nas verdades divinas. Hoje, vamos desvendar um segredo bíblico que tem o poder de iluminar não apenas o passado, mas também o nosso presente e futuro. O segredo bíblico do mundo antigo revelado. Prepare-se para uma jornada fascinante que mudará sua perspectiva sobre a história e, mais importante, sobre a soberania de Deus. Muitos de nós olhamos para as civilizações antigas, Egito, Babilônia, Roma, com uma mistura de admiração e curiosidade. Vemos suas pirâmides, seus templos grandiosos, suas leis e suas mitologias, e nos perguntamos, o que realmente aconteceu naqueles tempos? Como era o mundo antes de Cristo? A Bíblia, a palavra inspirada de Deus, não apenas nos dá um vislumbre, mas nos oferece uma chave de interpretação que transcende a história secular, revelando um propósito divino em cada era. E é essa chave que vamos explorar hoje. Para decifrar o segredo do mundo antigo segundo a Bíblia, precisamos primeiramente entender que a perspectiva bíblica não é meramente histórica, mas teológica e espiritual. A Bíblia não está preocupada em nos dar uma cronologia exata de todas as civilizações, mas sim em revelar o plano de Deus para a humanidade e a progressão de sua redenção. Ela nos mostra que desde o Jardim do Éden, a humanidade se desviou de Deus e que o Senhor, em sua infinita misericórdia e justiça, tem trabalhado incansavelmente para restaurar a comunhão perdida. Nosso ponto de partida é Gênesis, o livro dos começos. Ali encontramos a criação perfeita, a queda do homem e a promessa de um Redentor. Gênesis 1:3. Após a queda, o pecado se espalhou como uma praga, corrompendo toda a criação. A violência e a maldade encheram a terra, culminando no dilúvio, um evento cataclísmico que resetou a humanidade, salvando apenas Noé e sua família. Gênesis 6:9. Este não foi um evento isolado, mas um juízo divino sobre uma humanidade que havia se entregado completamente à depravação. O dilúvio, portanto, nos ensina que Deus é justo e que Ele não tolera o pecado indefinidamente. É um lembrete solene de sua santidade e do seu poder, e isso me emociona profundamente, irmãos, ao pensar na paciência de Deus conosco hoje. Reflita, como o dilúvio nos chama a uma vida de arrependimento genuíno. Após o dilúvio, a humanidade recomeça com Noé. Mas infelizmente a natureza pecaminosa não foi erradicada. Rapidamente vemos a semente da rebelião brotar novamente, culminando na Torre de Babel. Aqui reside um dos primeiros grandes segredos do mundo antigo. Babel não foi apenas uma tentativa de construir uma torre alta. Foi um ato de arrogância e rebelião contra Deus. Os homens queriam fazer um nome para si mesmos, alcançar o céu por seus próprios esforços e assim desafiar a autoridade divina. Gênesis 11:1-9. A resposta de Deus foi a confusão das línguas, um evento que espalhou a humanidade pela terra e deu origem às diferentes nações. Este é um ponto crucial. As nações, em sua diversidade, não surgiram por acaso, mas por um ato soberano de Deus para conter a arrogância humana e preparar o terreno para a futura evangelização global. As fronteiras e as línguas foram estabelecidas por Deus. É neste cenário de nações dispersas e culturas em formação que Deus chama Abrão. Mais tarde, Abraão, para ser o pai de uma nação especial, Israel. A promessa a Abraão é o corolário de Babel. Enquanto Babel representava a tentativa humana de se unir contra Deus, a aliança com Abraão representava a escolha divina de uma linhagem através da todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:1-3.
Este é o ponto de virada. De uma humanidade genericamente pecaminosa, Deus escolhe um povo para si, para ser um farol de sua verdade em um mundo imerso em idolatria e escuridão espiritual. O mundo antigo, então, não era apenas um conjunto de civilizações independentes. Era um palco onde Deus estava operando seu plano redentor. Em cada império, cada reino, cada cultura, mesmo sem saber, estava sendo usado por Deus. Pense no Egito, por exemplo. A Bíblia nos mostra o Egito como um poderoso império, rico em cultura mas também como um lugar de escravidão para o povo de Deus. A saída de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés, não foi apenas uma libertação política, foi uma demonstração espetacular do poder de Deus sobre os deuses e os faraós egípcios. Êxodo 1:15. As pragas não foram apenas calamidades naturais, foram ataques diretos aos deuses egípcios, mostrando que o Senhor, o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. Êxodo 7:12. O Mar Vermelho não foi apenas uma travessia, foi um batismo de um povo, um marco de libertação e o início de uma nova aliança. Êxodo 14. A jornada de Israel pelo deserto, a entrega da lei no Monte Sinai, a construção do tabernáculo. Tudo isso era a formação de um povo santo, separado para Deus, que deveria viver sob seus preceitos e ser um testemunho de sua glória. Êxodo 19:40. O tabernáculo e depois o templo eram o centro da adoração, o lugar onde a presença de Deus habitava entre seu povo. Era um lembrete constante de que Deus não estava distante, mas ativo na história de seu povo. E isso nos convida a clamar por sua presença em nossas vidas hoje. À medida que Israel se estabelecia na Terra Prometida e se desenvolvia como o mundo antigo ao seu redor continuava a evoluir. Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e, finalmente, Roma. Esses impérios surgiram e caíram, cada um desempenhando um papel, consciente ou inconscientemente, no plano divino. Os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, por exemplo, receberam revelações detalhadas sobre a ascensão e queda desses reinos. Daniel 2, 11-12. Isso nos mostra que Deus não está alheio aos acontecimentos mundiais. Ele é o da história e nada acontece sem a sua permissão ou propósito. A Assíria, conhecida por sua brutalidade, foi usada por Deus para disciplinar Israel e Judá, levando o reino do norte ao cativeiro, segundo Reis 17. A Babilônia, com sua glória e poder, foi o instrumento de Deus para o exílio de Judá, mas também foi o palco onde profetas como Daniel demonstraram a supremacia do Deus de Israel sobre os ídolos babilônicos. Daniel 1:6. Eu me lembro de uma fase difícil na minha vida, irmãos, quando eu me sentia exilado, como se o mundo ao meu redor fosse uma Babilônia opressora. Estava enfrentando uma perda financeira devastadora e parecia que Deus havia me esquecido. Mas assim como Daniel permaneceu fiel na corte babilônica, orando 3 vezes ao dia apesar das ameaças, eu clamei ao Senhor em meio e Ele agiu. Abriu portas inesperadas, restaurou o que estava perdido e me mostrou que, mesmo no exílio das circunstâncias, sua soberania reina. Isso me emocionou até as lágrimas. E pode ser assim com você também. Deus usa até os impérios da nossa vida para nos aproximar dele. O Império Persa sob Ciro foi usado para permitir o retorno dos judeus à sua terra e a reconstrução do Esdras 1:6. Cada um desses impérios, com suas próprias agendas e ambições, estava sem saber, cumprindo a vontade de Deus. O segredo bíblico do mundo antigo, portanto, é este: a história não é uma série de eventos aleatórios, mas um drama divinamente orquestrado, onde Deus é o autor, o diretor e o protagonista principal. Ele usa reis, impérios, nações e indivíduos para avançar seu plano culminando na vinda de Jesus Cristo. Isaías 53, Miqueias 5:2. Pense na Grécia Antiga. Filósofos como Platão e Aristóteles desenvolveram sistemas de pensamento que moldaram o mundo ocidental.
a língua grega se tornou a língua franca do mundo antigo. O que isso tem a ver com o plano de Deus? A língua grega, o koiné, se tornou o idioma no qual o Novo Testamento seria, garantindo que a mensagem do Evangelho pudesse ser difundida amplamente e compreendida por muitas culturas. Atos 2. A filosofia grega, com sua busca pela verdade e sua ênfase na razão, preparou o terreno para a aceitação de conceitos como a lógica divina e a busca, um Deus transcendente, embora sem as respostas completas, que só seriam encontradas em Cristo. E, finalmente, chegamos a Roma. O Império Romano, com sua vasta infraestrutura de estradas, sua lei e proporcionou um ambiente de paz, relativa e facilidade de comunicação que foi essencial para a rápida expansão do cristianismo. Atos 1:8. As estradas romanas que conectavam as diversas províncias permitiram que os apóstolos e missionários viajassem e pregassem o Evangelho com uma velocidade e alcance sem precedentes. A Pax Romana, a paz romana, embora imposta pela força, criou um período de estabilidade que favoreceu a disseminação da mensagem de o mundo antigo, com todas as suas complexidades, suas glórias e estava sendo preparado pelo próprio Deus para a vinda de seu Filho. O segredo não é uma informação oculta para poucos, mas a revelação de um propósito divino que permeia toda a história. A Bíblia nos mostra que Deus estava agindo nos bastidores, manipulando eventos, influenciando líderes e nações, tudo para cumprir suas promessas e preparar o palco para a maior de todas as revelações, a encarnação de Jesus Cristo. Gálatas 4:4. E por que isso é importante para nós hoje? Porque essa compreensão do mundo antigo nos dá uma perspectiva profunda sobre a soberania de Deus em nosso próprio tempo. Assim como Deus orquestrou os eventos das civilizações antigas para cumprir seus propósitos, Ele está orquestrando os eventos de nossa vida e do mundo hoje. Nada está fora do seu controle. As crises, as mudanças políticas, as descobertas científicas, as lutas pessoais, tudo está sob o escrutínio e, muitas vezes, a direção de um Deus que é o Senhor da história. Essa revelação do mundo antigo nos convida a confiar mais profundamente na providência divina. E isso me toca o coração, irmãos, ao ver como Deus transforma dor em propósito. Se Deus pôde usar Faraó, Nabucodonosor, Ciro e César para seus propósitos, certamente Ele pode usar as circunstâncias de nossa vida, as autoridades que nos governam e os desafios que enfrentamos para nos moldar, nos santificar e avançar seu reino. Romanos 8:28. Não somos meros espectadores de uma história sem sentido, somos participantes, drama divino, e nossa vida tem um propósito eterno dentro desse grande. Além disso, o estudo do mundo antigo através das lentes bíblicas nos alerta sobre idolatria e da autossuficiência. As grandes civilizações antigas, com todo o seu poder e sabedoria, falharam em reconhecer o Deus verdadeiro. Elas se curvaram diante de deuses feitos por mãos humanas, buscaram glória para si mesmas e, por fim, colheram as consequências de sua rebelião. Isaías 40:15-17. Essa é uma lição atemporal. A humanidade, em todas as eras, tende a se afastar de Deus e a buscar satisfação em coisas criadas. A busca por poder, riquezas, fama e reconhecimento sem Deus é a mesma antiga armadilha que levou à queda de impérios e nações. E é uma armadilha que ainda hoje tenta nos seduzir. Mas, como o amor de Deus nos resgata disso. A Bíblia, ao revelar o segredo do mundo antigo, nos chama à humildade ela nos lembra que há um Deus acima de todos os deuses, um Senhor sobre todos os reinos. E esse Deus é digno de toda a nossa confiança, de todo o nosso amor e de toda a nossa obediência. Ele não é um Deus distante que apenas observa. Ele é um Deus que intervém, que age e que ama com um amor que nos constrange ao arrependimento. Romanos, muitos perguntam: como posso discernir a voz de Deus em um mundo tão barulhento? A resposta começa aqui.
com a compreensão de que Deus tem um plano e que Ele o revela através de sua palavra. Hebreus 1:2. Se você quer entender o que Deus está fazendo hoje, olhe para o que Ele fez no passado. A forma como Ele orquestrou a história antiga nos dá pistas sobre como Ele opera. Nosso tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. A vida no Espírito, a intimidade com Deus, o discernimento espiritual. Tudo isso se aprofunda quando percebemos que estamos inseridos em uma narrativa maior. Uma narrativa que começou na eternidade e que se estenderá por toda a eternidade. O mundo antigo não é apenas um livro de história. É um testemunho da fidelidade de Deus, de sua paciência, de sua justiça e de seu amor inabalável. Lamentações 3:22-23. Ao olharmos para os impérios que caíram, para as cidades que viraram ruínas, para as filosofias que se desvaneceram, somos lembrados da transitoriedade de tudo o que é humano e da eternidade daquilo que é divino. Salmos 92. O único reino que permanecerá para sempre é o reino de Deus. E o único nome que será exaltado eternamente é o nome de Jesus. Filipenses. Portanto, amados, o segredo bíblico do mundo antigo não é um enigma a ser decifrado por poucos eruditos, mas uma verdade poderosa que nos convida a uma vida de fé mais profunda e a uma esperança mais firme. É a certeza de que Deus está no controle, que seu plano prevalecerá e que em Cristo temos um lugar seguro e eterno em sua história. Efésios 1:11. Que essa revelação inspire você a buscar a Deus com mais paixão, a mergulhar em sua palavra com mais fome e a viver cada dia com a convicção de que você é parte de algo grandioso. Que a sua fé seja fortalecida ao entender que o mesmo Deus que agiu poderosamente no mundo antigo age poderosamente em sua vida hoje. E isso nos leva a um apelo do coração. Se sente esse chamado, pare agora. Ore e entregue sua vida ao Senhor, que orquestra tudo com amor eterno. Que essa mensagem tenha tocado seu coração e ampliado sua compreensão da soberania de Deus. Se você foi edificado por este vídeo, por favor, deixe seu amém nos comentários e compartilhe sua maior revelação de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Além do Véu Espiritual. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também anseiam por uma fé mais profunda. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios da palavra e crescendo em intimidade com o nosso amado Pai. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Fiquem com Deus.